Opa, tudo bem? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com bastante atraso da vitória do Fluminense sobre o Corinthians. E não exatamente do jogo, mas uma visão geral do que é o Fluminense nessa temporada e por parte da temporada passada, como o Fluminense do Zubeldia. Eu gostaria de pontuar duas coisas que para mim são os fundamentos desse time, as principais coisas que fazem a roda girar. O primeiro é a confiança cega no Zubeldia, que inclusive deve ser até o título desse vídeo. A confiança cega, que é basicamente eles conferem tudo que ele fala, não ter dúvida sobre se é para confiar nele sobre tal coisa, desconfiar às vezes de uma tática. Não, se o Zubeldia mandar eles pularem do prédio, porque lá embaixo vai ter, sei lá, um fardo de feno, eles vão pular, porque a confiança é cega, totalmente cega no Zubeldia. E o segundo ponto, que também é de extrema importância, é todo mundo ter muita humildade para ser operário. Porque o Fluminense, apesar de ter grandes nomes como Savarino, Lúcio Acosta, quando entra no segundo tempo também o Ganso, que são caras muito técnicos, tem o Canóbio, tem o Serna, né, tem o Martinelli, que apesar de também ser muito técnico, claro, ajuda muito na recomposição. Tem esses caras que são os operários do time e são tão importantes quanto esses caras técnicos para o esquema do Zubeldia funcionar, né? Eu trouxe até uns dados aqui sobre o Brasileirão, que o Fluminense por jogo, tá? A média por jogo, tem uma média de desarmes 14,8 por jogo, interceptações 7,3 e cortes 22,6. Então, assim, por esses dados, dá para perceber que de fato é um time muito guerreiro. É o time de guerreiros, né? Mas, claro, mas dá para perceber que é um time de operários, né? E o Canóbio e Serna, ele desempenham uma função muito importante, muito tática no jogo. E quando eles estão num bom nível ofensivo, o time deita e rola. Porque a, a ajuda deles na questão defensiva, todo jogo tem. É inegociável. Mas quando o Serna tá num dia desses em que ele consegue uma boa arrancada, tira o zagueiro da jogada e dá a bola pro John Kennedy bem demais, cara, o time decola, né? Antes de vir direto para o painel do jogo, eu gostaria de falar também uma coisa que me incomoda muito nesse Fluminense, porque muita gente, né, fala que é o melhor futebol do Brasil. Eu concordo que é um dos melhores níveis de futebol apresentado no país nesse momento. No entanto, uma coisa que ainda me dá muito nervoso, assim, me faz pensar sobre esse time, é o fato de não conseguir matar os jogos quando está bem. Quando está bem, quando está atacando em grande número, o time adversário está bem acuado e não consegue matar o jogo. Foi assim contra o Atlético Paranaense, que terminou 3-2 só porque o Arana tirou aquele gol ali do nada. Foi assim contra o Atlético Mineiro, que teve que o São Fábio salvar o Fluminense mais uma vez. E poderia ter sido assim contra o Corinthians. No entanto, essa é a importância de fazer o segundo, o terceiro. Vou até pegar o exemplo do segundo gol no primeiro tempo. Cara, nesse gol, a tranquilidade que dá pro time para ir para a segunda etapa é absurda, entendeu? É muito grande. Você fica muito mais tranquilo tendo 2-0 do que 1-0. E a gente viu como isso fez diferença quando o Corinthians fez o primeiro gol. Nesse caso aí, o, o Rodrigo Castilho já tinha feito o terceiro gol, inclusive bonito gol, né, de atacante mesmo, de camisa 9. Para mim era o que o Fluminense de fato estava precisando no momento, um cara que é de fato um 9 de área, né, aquele cara que vai trombar, que vai empurrar para dentro. É uma característica diferente do John Kennedy do Cano, que eu acho muito interessante. E assim, ele consegue fazer esse terceiro gol
Aí o Corinthians faz o primeiro gol, diminui a vantagem para 2 e vai para cima. Porque o Fluminense, uma coisa que eu percebo é que às vezes eu não sei se falta, com certeza falta perna, porque é um time que corre muito durante os jogos, mas acho que também tem alguma coisa sobre mental que afeta muito o Fluminense nesse final de jogo. Porque assim, o Fluminense estava com um a mais depois daquela lamentável expulsão do Alan, né? Assim, ridículo, acabou com o Corinthians, fazendo aquele gesto obsceno. Mas mesmo assim, o Corinthians, se você for ver nos melhores momentos, ou propriamente assistir o jogo, cara, você vai perceber que o Corinthians fez muita pressão no Fluminense nos últimos minutos de jogo, tá? E foi isso que aconteceu, por exemplo, contra o Vasco. Né? O Fluminense toma 2 a 1 com 20 minutos do segundo tempo, e quando eu vejo, lembro até hoje disso, eu tô assistindo o jogo, eu vejo que o Fluminense está acuado, não tá conseguindo mais pegar na bola, com 2 a 1 no placar, faltando 20 minutos ainda para acabar, não é como se estivesse faltando 5. Desculpa se eu falei um pouco rápido agora. Eu falei, cara, isso aí vai dar BO, isso aí vai dar problema. E não deu outra, né? O Vasco tava naquela inspiração ali do Renato Gaúcho, Fluminense já tinha saído, por exemplo, o Lúcio Acosta, que é um dos líderes assim do elenco, líderes técnicos, né? E deu no que deu, né, cara? Virada contra o Vasco que custou pontos para o Fluminense, custou 3 pontos que hoje poderia estar mais perto ainda do Palmeiras do que nunca nessa briga. Mas bom, coisa do futebol, né? Isso acontece. O que me deixou feliz no jogo de hoje foi justamente esse fato, essa mudança nessa postura, né, de conseguir fazer o segundo gol, tanto no 2 a 0 quanto no 3 a 1, para não se complicar. Né? Não se complicar, porque, de novo, o Corinthians com um a menos conseguiu fazer a pressão no Fluminense, e cara, quando você vê aquilo você pensa, e se tivesse 2 a 1? Né? E se tivesse 2 a 1, o negócio ia ser complicado para o Fluminense. Bom, eu queria, como já passou muito tempo do jogo, hoje inclusive, estou gravando no sábado, tem já a partida contra o Curitiba. Gostaria mais de dar um painel geral sobre o que eu acho do Fluminense nessa temporada. Estou bem satisfeito com o trabalho do Zubeldia, é muito interessante essa ideia que ele conseguiu plantar na cabeça dos jogadores, né? Da confiança cega, né? De o que ele fazer, o Fluminense vai confiar nele, porque é um elenco muito organizado, cara, muito compacto. E além disso, uma coisa que também ajuda muito, que é a questão do entrosamento, né? De cada jogador já saber o que ele tem que fazer quando o outro tá com a bola. Um grande exemplo para mim disso é quando o Bidon tenta aquele passe de letra no campo de ataque, o René, a bola vem pro René e o Serna, cara, o Serna nem olha pro René, ele só corre. Ele só vai pra frente porque ele sabe que essa bola vai chegar. Isso muito por conta de tempo de jogo junto, entrosamento, enfim. E aí ele deixa, se eu não me engano é o Mateuzinho, eu não lembro agora qual era o zagueiro lá, qual era o lateral, o zagueiro que o Serna disputou contra naquele momento, mas ganha bem demais, toma abraçada na cara, depois toma um carrinho dentro da área quase, mas consegue o toque pro John Kennedy e, cara, jogada incrível do Serna, né? É um cara que, inclusive, eu acho que é muito irregular, né? Uma pena pro Fluminense. Tem uns dias que ele... Até vi o Dezão do Sentimento Tricolor falando isso. Tem uns dias que ele tá de Serna e outro de Cristiano Cernaldo. Porque, de fato, infelizmente, pro Fluminense é um jogador muito irregular. Mas que, pelo menos, aproveitou essa vaga de titular, né? Que não vinha sendo titular já faz algum tempo, né? Por conta de Canóbio e Savarino parecerem ser as principais escolhas do Zubeldia para as pontas. Mas é isso, né? Eu gostaria só de ter pontuado essa questão do entrosamento. E outra coisa também, né? Ainda sobre esse leque de conseguir matar o jogo dessa vez, o Fluminense teve 4 grandes chances criadas e 3 gols. Média boa, né? Além disso, teve, se eu não me engano, 2,6 de gols esperados, né? Então, mais ou menos foi por aí. É claro que assim, os gols foram
principalmente o do Hércules, né? Naquela bola na trave do Serna, que inclusive ia ser um bonito gol. Claro que assim, foi uma pitada de sorte, mas, cara, o time estava bem, então a sorte tá do lado de quem faz o certo, né? Então não dá pra só contar, fez os gols por sorte. Não, fez o gol porque trabalhou e acabou levando uma sorte ali do John Kennedy de passar por debaixo das pernas do zagueiro e do Hércules de passar por debaixo das pernas do goleiro. O que me preocupa, novamente eu vou dizer, só para resumir, é o Fluminense ter sido superior grande parte do jogo, mas ainda assim ter sofrido pressão contra o Corinthians no final do jogo. Mas é uma coisa que eu até consigo entender, porque assim, agora a sequência do Fluminense vai ser de jogos de 4 em 4 dias, praticamente até a Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E eu acho que o pessoal tava querendo já dar uma descansada, assim, já tava cansado, com as pernas cansadas ali, durante o jogo, no finalzinho do jogo, e, bom, acabou tomando uma pressão ali final. Mas o importante é que saiu com a vitória. Hoje tem o jogo contra o Curitiba, né? Cara, campo difícil. Jogar no campo do Curitiba lá é bem difícil, tá? É chato. O campo não tem lá as melhores condições, então talvez o Fluminense sofra com isso. Vamos ver como é que vai ser. Gostaria também de falar o adendo aqui do que o Real Madrid perdeu para o Mallorca, né? Tô gravando esse vídeo já depois desse jogo, e que se o Barcelona ganhar contra o Atlético de Madrid, chega a 7 pontos de vantagem do Real. Pretendo fazer o vídeo do Barcelona no máximo até amanhã, e também do Fluminense. É isso. Tchau, tchau.